Olá, crianças! O nosso livro 2 de ciência, dando continuidade ao assunto das plantas, hoje a gente vai falar um pouco sobre os cuidados com as plantas, vai falar da questão da germinação, a produção dos alimentos pela planta, tá certo? São coisas que a gente vai falar tudo sobre as plantas. Eu acho que você fez aquele experimentozinho do pé do feijão, deve ter respondido aí a ficha de observação, né, na página 144. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos cuidados da planta, tá certo? Então, as plantas, para crescer e se desenvolver, tá certo? As sementes, ela precisa de quê? De água, de luz, de um local apropriado, adequado. Vimos que elas germinam, ela desenvolve folhas, caules e raízes. E continuam crescendo na presença da água, da luz do sol e os nutrientes do solo. Tá certo? Por isso é importante conhecer as necessidades da sua planta. Algumas precisam de água todos os dias, já outras precisam de água algumas vezes na semana. Também precisamos prestar atenção na quantidade de água que a gente coloca nas plantas. Muita água pode fazer mal às plantas. Então você fez o seu experimento do pezinho do feijão. Com certeza você também já deve ter ouvido aquela historinha de João e o pé de feijão, né? É uma história bastante conhecida, é uma história de Ruth Rocha. Será que o pé de feijão, ele pode crescer até as nuvens? Será que isso é verdade? Então vamos lá. O ar, tá certo? O ar, ele está em toda parte. Nosso planeta possui uma camada de ar ao seu redor, que se chama atmosfera. Nessa camada está o ar que respiramos, que é formado por diferentes gases. Esses gases a gente não pode ver, mas quando estão na água, conseguimos ver os gases em formato de bolha, tá certo? Já na página 146, ele diz que o gás, que a maioria dos seres vivos utiliza para respirar, é chamado de oxigênio, tá bom? Então, as plantas, elas respiram e produzem o seu próprio alimento. Como foi possível perceber o experimento com feijões? A água e a luz do sol são fatores muito importantes para as plantas sobreviverem. Mas as plantas também, ela precisa de energia. Então as plantas também usam o gás do oxigênio para respirar, assim como nós. Liberam o gás carbônico, tá certo? De volta para o ar ao absorver o gás oxigênio. Então, todas as partes da planta respiram, principalmente suas folhas, que possuem mais estruturas e auxiliam na respiração. Então, você vê que as plantas, ela também precisa do oxigênio para respirar. Então, além da respiração, a planta, ela realiza um processo chamado fotossíntese. Então, para a fotossíntese acontecer, a planta precisa da luz do sol, do gás carbônico do ar, da água, dos sais minerais encontrados no solo. Então, a fotossíntese acontece nas folhas e em todas as partes verdes que tem na planta. Se você observar aí no quadril na página 148, você vai estar vendo o processo, tá certo, da fotossíntese que acontece na planta. Na página 149, a gente não vai realizar esse experimento, eu sou cientista. Por quê? Porque a gente precisa estar todo mundo junto para realizar isso, tá bom? Já na página 150, onde fala que a produção de alimento pelas plantas, então as plantas, ela vai produzir seu alimento. Como tia falou, na fotossíntese, as folhas das plantas captam o gás carbônico e a luz solar.
Por isso esse processo só ocorre durante o dia, jamais vai ocorrer durante a noite, porque a gente vai ver a luz solar só no dia. Então, o que acontece? A raiz da planta, ela absorve aquela água e os sais minerais. Então, com tudo isso, o que vai acontecer? As plantas, ela vai produzir a glicose. A glicose é um tipo de açúcar, tá certo? Que é o alimento das plantas e dá a elas a energia para poder crescer. Então, nesse processo, ela também produz o oxigênio que é liberado na atmosfera. Então, se você ver aqui a imagem na página 150, ele está mostrando como é que acontece esse processo, tá bom? Vamos passando para a página 152. A gente também vai ver sobre as fases da planta. Assim como nós temos nossa fase, você está na fase o quê? Criança. Depois vai para a parte do adolescente, adulto. Então, as plantas também têm isso. Então, as plantas precisam da luz do sol para realizar a fotossíntese, como a tia falou. E assim produzir o seu próprio alimento para poderem crescer, tá bom? Então, você já foi um dia bebê, agora você já é criança, você ficará jovem, depois será adulto. Então, as plantas, elas nascem, elas crescem, elas desenvolvem as folhas e algumas formam flores e frutos de semente. Então, as sementes, elas podem cair na terra e dar origem o quê? A uma nova planta. Então, depois que tudo isso começa, essas fases são etapas do ciclo da vida das plantas. Se você observar, quando você fez aquele experimento com o pezinho do feijão, que tia pediu que você colocasse sementezinha do feijão, o que acontece? A primeira apresentação é o quê? A semente do feijão. Depois, essa semente começa a acontecer o que com ela? A germinar. Depois da germinação, vem o quê? Aparecem as raízes, os caules e os verdes. Então, isso é que acontece com o pezinho do feijão. Se você observar aí na página 152, vai ter o experimento aí, o desenvolvimento do pé do feijão, começando do 1 até o 8. Será que o seu já está aí na etapa do 8? Já cresceu um pouquinho? Tá certo? Isso são os desenvolvimentos, as fases da vida da planta. Então, o que acontece? A planta, ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo por quê? Ela nasce, ela cresce, ela reproduz e muitas vezes ela morre também. Quando a gente não cuida da planta, ela vai morrer. Porque ela precisa dos nutrientes, ela precisa da luz do sol, ela precisa da água. Assim como nós. Se a mamãe e o papai não cuidar da gente, a gente vai sobreviver? Não. A gente vai morrer. A gente precisa de cuidados para viver. Assim são as plantas. Ela precisa de cuidado para sobreviver. Então, na próxima aula, a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios que tia passou para vocês. Espero que vocês tenham entendido a questão das plantas, né? As partes que a planta tem, o que a planta precisa para sobreviver. A planta precisa do ar, a planta precisa do gás, a planta precisa da luz do sol. Então, tudo isso a planta necessita para sobreviver. Então, até a próxima aula. Cheiro, fiquem com Deus.